Neste vídeo vamos falar de números complexos e de geometria plana, dois tópicos de matemática que juntos vão nos ajudar a resolver uma questão da SpaceX. Vamos comigo! Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. Vamos para a questão. A questão diz o seguinte para a gente. A figura geométrica formada pelos afixos das raízes da equação x² menos 8 igual a zero tem área igual a... E aqui temos as alternativas, né? 7 raiz de 3, 6 raiz de 3, 5 raiz de 3, 4 raiz de 3 ou 3 raiz de 3. Então, nós estamos falando de afixos de raízes de uma equação algébrica. Então, aqui tem a equação algébrica e também tem números complexos envolvidos. E, além disso, essas raízes vão formar uma figura geométrica, né? Serão vértices de uma figura geométrica, e aí vamos ter que usar ali a geometria plana para determinar a área dessa figura. Então, a gente vai começar, primeiramente, analisando esta equação algébrica. Então, temos o seguinte, ó, x² menos 8 igual a zero. Na tentativa de resolver uma equação como essa, você pode pensar no seguinte, x² é igual a 8. E, por fim, você poderia escrever assim, x é igual a raiz cúbica de 8. Bom, se estivéssemos pensando como universo os números reais, a solução disso daqui seria o número 2, né? Que é a raiz cúbica de 8. Quando estamos falando de números complexos, então a raiz cúbica de 8 resulta em 3 valores, ok? Esses 3 valores são os vértices de um triângulo, né? Então a gente já tem aqui qual é a figura que vai aparecer lá na frente, tá? Agora, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu não vou calcular as 3 raízes cúbicas, não vou precisar fazer isso, tá? Eu vou usar um outro caminho aqui. Primeiramente é o seguinte, vamos dizer que esse 8 aqui é o número complexo z igual a 8. Isso implica, né, que o módulo desse número z é igual a 8. Tá? Além disso, né, nós temos o seguinte, como x é a raiz quadrada de 8, né, o módulo do x será a raiz quadrada de 8 pensada como número real. Tá? Ou seja, será a raiz quadrada não, né? Eu falei raiz quadrada aqui, mas é raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 pensada como número real, ou seja, será 2. Isso significa que não importa qual das raízes complexas eu estou pensando, eu já sei que vai ter módulo 2, tá? Independente de qual das raízes. Então, a gente pode, sabendo que vai ter módulo 2, a gente pode construir uma figura geométrica a partir desta ideia. Então, vamos comigo para essa construção. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma circunferência, tá? E vou traçar 2 eixos aqui. A gente pode pensar como eixo x e eixo y, porém, como a gente está falando de números complexos, né? Um eixo desse aqui é o eixo real, o outro eixo aqui é o eixo imaginário, tá? E eu vou marcar aqui o seguinte, o eixo real é onde está o número 2, então o número 2 vai estar aqui, ó. Eu estou considerando uma circunferência que tem raio igual a 2, tá? Aqui está o centro da circunferência, e essa circunferência tem raio 2. Por que raio 2? Porque é o módulo do número complexo x que eu estou tentando encontrar. 2 números complexos, né? São 3, né? São as raízes cúbicas de 8. Bom, essa aqui é uma raiz cúbica de 8, então a gente já tem o número 2. Tá? Como que eu encontro as outras duas? Elas estão espalhadas sobre essa circunferência. Ter módulo 2 significa que a distância do número complexo para a origem, aqui para o zero, é igual a 2. Isso significa que está em cima dessa circunferência. Como que eu encontro os outros? É bem tranquilo, é assim, ó. A circunferência inteira tem 360 graus. Como eu estou procurando 3 pontos que vão estar a uma mesma distância, né?
Os pontos aqui eles estarão a mesma distância um do outro sobre a circunferência. Basta eu dividir isso aqui por 3. Lembrando que esse 3 vem da raiz cúbica, né? Se fosse raiz quarta, por exemplo, eu teria que dividir por 4, porque eu estaria procurando 4 valores. Isso daqui é igual a 120. Então, 120 graus. Significa que partindo aqui do 2, andando 120 graus, eu encontro uma outra raiz cúbica do número 8. E andando mais 120 graus, eu encontro a terceira raiz. Se eu andar 120 graus de novo, eu volto para de onde eu parti. Tá? Então, a figura que a questão está pedindo a área é um triângulo retângulo. Tá? Desculpa, triângulo equilátero. Não é triângulo retângulo, é triângulo equilátero. Bom, um triângulo equilátero, bom, a gente pode calcular a área dele a partir do conhecimento do seu lado. Então você poderia tentar alguma fórmula de geometria plana, se eu sei o raio da circunferência, qual é o lado do triângulo equilátero inscrito. Então essa é uma maneira de fazer. Eu vou seguir um outro caminho aqui, mas né, tem algumas opções. O que eu vou raciocinar aqui? Eu vou fazer o seguinte, esse pontinho aqui, que é o centro da circunferência, é também o centro do triângulo equilátero, né? Então, esse ponto é o baricentro, né? Então, esse pontinho que está aqui, ele é o baricentro do triângulo. Baricentro é ponto de encontro das medianas, né? Então, se eu traçar aqui, né, traçando aqui, ó, a partir daqui do 2 para a esquerda, aqui eu tenho uma mediana, divido o lado oposto em dois segmentos iguais. Se eu parto do vértice que está aqui embaixo, passando aqui pelo centro, eu tenho outra mediana, e lá em cima também é a mesma coisa. Então, aqui é o ponto de encontro da mediana. E o baricentro tem uma seguinte propriedade. A medida do baricentro até o vértice, por exemplo, essa aqui, 2, é sempre o dobro da medida do baricentro até o lado. Então, isso aqui tem que ser 1. Isso não importa, né, em qual mediana eu estou pegando. Isso significa dizer que a altura deste triângulo equilátero vale 3. Então a gente tem a altura do triângulo. Bom, a gente poderia agora tentar descobrir uma base, né, a base do triângulo. A gente sabe a altura, descobre a base e faz base vezes a altura dividido por 2. Mas também eu vou seguir aqui um outro caminho. A gente sabe que a altura do triângulo equilátero é dado pelo lado do triângulo vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, a partir disso daqui, eu posso descobrir quem é o lado, né? Então, se eu passo 2 multiplicando, 2h é igual a L raiz de 3. E o lado, então, fica sendo 2h sobre a raiz quadrada de 3. Né? Então, o lado deste triângulo equilátero será 2 vezes 3, que é o h, que a gente encontrou sobre raiz de 3, que é 6 sobre raiz de 3. Não precisa se preocupar com essa raiz no denominador por enquanto, tá? Porque a gente ainda vai fazer mais conta. Agora, eu vou aplicar a fórmula que nos dá a área do triângulo equilátero. Ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, então essa área vai ser o seguinte. Esse lado que eu encontrei aqui, ó, 6 sobre raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3, né, lado ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo sobre 4. Tá? Então essa é uma maneira de calcular a área do triângulo equilátero. Bom, então eu tenho ali, ó, 36 sobre 3 vezes a raiz de 3, tudo sobre 4. Tenho então que a área será, o 36 pode dividir por 4, né? Ou então multiplicar o 3 por 4, dá a mesma coisa. Então 36 sobre 12 vezes a raiz de 3, e portanto a área será 3 raiz de 3. E a gente conclui as contas aqui. Vamos ver qual alternativa que apareceu. 3 raiz de 3, alternativa E. Certo? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil, misturando os tópicos? Tem outras maneiras de resolver. Se vocês tiverem outras ideias de como resolver, é só deixar aí no comentário. Até o próximo vídeo.